Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos à nossa igreja. Você que nos honra com a sua presença. Nós glorificamos a Deus pela sua vida e pela sua família. Amém? Graças a Deus. Nós vamos dar sequência à nossa série de estudos que nós estamos fazendo. A série chama-se Fundamentos. Deus, o nosso alicerce. Então, esta é a série que nós estamos ministrando durante alguns meses. Deus é o nosso alicerce. Vai chegar uma hora que a série vai terminar com a pessoa de Deus e vai entrar a pessoa de Jesus. Aí nós vamos estar dando sequência, porque a série Fundamentos, ela tem duração de 1 ano. Tá bom? Então você vai ver que Deus fará coisas maravilhosas através dessa série. Eu gostaria de convidar você a abrir comigo segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Segundo Crônicas 7, 14. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga amém também. Amém. Ok. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse versículo é tremendo. É uma promessa com ação. E Deus falou isso para o povo de Israel. E nós vamos entender um pouquinho sobre isso. E o que Deus quer falar conosco com relação a esses versículos maravilhosos. Esse versículo, não só esse, mas alguns de Crônicas. Queridos, a palavra do Senhor diz: se o meu povo. Que povo é este? Quem se incluía dentro desse povo? Israel. Trazendo para os nossos dias atuais, quem se incluía hoje, ou quem se inclui hoje como povo? Nós, a igreja do Senhor. E ele continua aqui: se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Vamos orar nesse momento? Pai, nós te louvamos, nós exaltamos o teu nome por tudo o que o Senhor tem feito por nós. Nós te louvamos pela tua palavra que está aberta neste momento. Nós exaltamos o teu nome, ó Deus, pela tua palavra e a liberdade que nós temos de buscar a tua palavra neste momento. Deus, não permita que essa palavra não tenha efeito nenhum sobre a tua igreja, sobre a tua casa, mas que a tua palavra hoje possa vir de encontro aos nossos corações. Pai, fala conosco. A tua palavra é verdade, a tua palavra é escudo, a tua palavra é o que nos alicerça, a tua palavra nos edifica, a tua palavra nos dá força, a tua palavra nos leva a realizarmos coisas que, humanamente falando, nós não conseguiríamos. Nós te louvamos. Senhor, reveste o teu povo com a tua graça. Reveste o teu povo nesta manhã com o sangue de Cristo. E que toda a intenção do inimigo que vem para matar, roubar e destruir, seja repreendida agora. Mas que a vida de Deus, a vida de Jesus, seja derramada sobre o seu povo. Que a vida de Cristo seja derramada sobre o teu povo. Ânsia seja derramada sobre o teu povo. Senhor, nós te louvamos, que a mente e o nosso coração esteja aberto
para recebermos mais de Ti nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado aí, se você quiser, Deus vai falar com você hoje. Glória a Deus, creia nisso, em nome de Jesus. Um pouquinho sobre 2 Crônicas, e fala alguma coisa muito interessante lá. O segundo livro de Crônicas é continuação do primeiro livro de Crônicas. Lógico, está na sequência. Que descoberta maravilhosa. E o segundo livro de Crônicas começa com a narração do reinado de Salomão. E esse reinado teve grandes coisas maravilhosas. Então, Salomão, ele era rei em Israel e Judá. Depois que Salomão morreu, o reino foi dividido entre norte e sul. E isso também trouxe uma complicação, porque logo a divisão, Judá foi levado para o exílio. E ela só retornou com o decreto do rei da Síria, decreto de Ciro, rei da Pérsia, que permitiu que os judeus voltassem do exílio para reconstruir o templo de Jerusalém. Mas o que é mais interessante de 2 Crônicas é que ele fala de um rei. E esse rei, ele chama-se Salomão. Salomão também foi filho de Davi. Davi tinha um sonho, que era construir o templo, levantar o templo para Deus, para a edificação da casa do Senhor. Mas Davi não pôde fazer. E ele pegou e deixou essa incumbência para Salomão. Deus deu isso para Salomão. Um rei que foi tremendo em todas as suas ações. Um rei que não olhou circunstâncias e nem adversidades, mas obedeceu a Deus. E ele fez uma petição que marcou todo o seu reinado. E eu acho que essa petição todos nós deveríamos fazer para continuamente recebermos as instruções do Senhor segundo a vontade do Senhor. Nós vamos falar hoje sobre resgatando valores importantes. Aqui deu uma falha, mas não se preocupe com a falha. A falha é humana, mas Deus nunca falha. Resgatando valores importantes. Segundo livro de Crônicas, versículo 1, capítulo 1. Olha só o que diz aí a palavra do Senhor. Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele, e o engrandeceu sobremaneira. Eu vou repetir aqui. Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele, e o engrandeceu sobremaneira. Se você tem a palavra impressa, ou está dentro de um smartphone, por favor, faça aí um risquinho na palavra fortalecer e engrandecer. Salomão, ele foi fortalecido pelo Senhor. Ele foi engrandecido por Deus. E uma coisa interessante é que quando nós passarmos algumas folhas da Bíblia, em Efésios capítulo 6, versículo 10, diz o seguinte: sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aqui tem um princípio importante, tanto na vida de Salomão, como na minha vida hoje, como na nossa vida hoje. Nunca seremos engrandecidos por Deus, enquanto não estabelecemos em nosso coração um reinado absoluto e soberano, que é o reinado de Deus. Nós não somos fortes, nós não vamos ser engrandecidos, nós não vamos fazer nada, enquanto nós não tivermos estabelecidos em nosso coração um reinado soberano e absoluto de Deus. Não tem como. Salomão viu isso, e ele teve o desejo de estar mais próximo do Senhor. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, é um princípio fantástico da palavra do Senhor que diz o quê? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Vamos voltar para a petição de Salomão. Ele fez uma petição.
Agora, a pergunta que eu faço para você foi a mesma que Deus fez para mim, quando eu estava preparando esta mensagem. O que você vai pedir para Deus hoje? O que você gostaria de pedir para Deus hoje? Salomão pediu algo para Deus que interferiu no seu reinado, na sua vida, e estabeleceu o reino de Deus, não só para ele, nele, mas também em todo Israel. Vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7. Olha o que Salomão pediu para Deus. Naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão e disse-lhe: pede-me o que queres que eu te dê. Pede-me o que queres que eu te dê. Se Deus viesse hoje e descesse aqui e olhasse para você no fundo da bolota dos seus olhos e falasse assim: pede tudo o que você quer que eu vou te dar. Seja sincero. Seja sincero, o que você pediria? O que você pediria? O que você falaria para Deus? Mas não precisa ir longe. O Espírito de Deus está aqui nessa manhã, e o Espírito de Deus está sussurrando ao seu ouvido, como está sussurrando ao meu ouvido, dizendo: pede tudo o que você quiser, porque eu vou te dar. Qual seria a sua petição? Aí tem a segunda pergunta. A segunda pergunta é a seguinte: se Deus lhe fizesse a pergunta hoje, o que você pediria? Talvez nós vamos pedir riquezas, talvez nós vamos pedir bens, talvez nós vamos pedir honras, e talvez também nós vamos pedir a morte dos nossos inimigos para eles não atrapalharem mais a cada um de nós. Talvez você peça isso. Talvez você peça vida longa. Senhor, eu quero ter uma vida longa. Senhor, eu quero ter uma vida extremamente longa, porque eu quero ser honrado pelo Senhor. Eu quero ter bens, riquezas. Eu quero ser o cara. Eu quero ser o mais. Eu quero ser destacado. Eu quero ser. Mas a petição que Salomão fez definiu a vida dele e define a minha vida e a sua vida como cristão. 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 9 e 10. Respondeu-lhe Salomão: de grande benevolência usaste para com Davi meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. E eu tomo aqui essa profecia para a minha vida, em nome de Jesus, peço licença para vocês. Aqui diz assim: pois tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Pois tu me constituíste pastor neste lugar. Pastor neste lugar. Sobre um povo numeroso. Numeroso. Como o pó da terra. Isso é para mim. Não sei se para você também serve. Mas ele continua dizendo: dá-me, pois, agora bens, riquezas, dinheiro em abundância, para que eu possa construir grandes templos, para que eu possa fazer grandes coisas, para que eu possa comprar X barcos, para que eu possa comprar várias coisas, que eu possa ter o melhor som, para que eu possa ter o melhor ar-condicionado, para que eu possa ter as melhores cadeiras, para que eu possa ter a melhor câmera de filmagem, para que eu possa ter tudo o que for necessário para que as pessoas possam vir e se sentir bem aonde nós estamos. Não foi isso que Salomão pediu para o seu reinado. Salomão pediu sabedoria e
conhecimento, para que ele soubesse conduzir o seu povo. Diz assim: dá-me agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo, pois quem poderia julgar a este grande povo? Deus é grande, o reino dele é grande, e ele estabeleceu esse reino por meio de Jesus Cristo aqui na terra, e este reino está estabelecido e precisa ser estabelecido no seu coração, para que você seja grande. E o interessante não é que você precisa ser grande financeiramente, com bens, riquezas, e muito menos com uma vida tão longa. Mas você precisa ter sabedoria e conhecimento para que todas as pessoas, ao chegarem até vocês, ou até mim, eu possa conduzi-las ao reino do Senhor, para que o Evangelho seja pregado e propagado. E ele continua dizendo, segundo o livro de Crônicas 11, 12, disse Deus a Salomão: porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riqueza, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Como nós precisamos de pessoas sábias e com conhecimento da palavra de Deus. Não para que elas sejam melhores, não, para que elas possam ajudar outras pessoas. É isso que nós precisamos, é isso que eu preciso, para poder julgar o meu povo, sobre a qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti. Aí, sabe o que acontece? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Olha o que diz aqui: e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. E eu vou dizer para você, a riqueza de Salomão, por volta, segundo alguns estudiosos que fizeram mais ou menos um estudo, isso é só para você ter noção, 800 quadrilhões de reais. Sabe o que significa 800 quadrilhões de reais? Não existe calculadora no mundo que faça esse cálculo. Não existe calculadora no mundo que faça esse cálculo. Nunca haverá homem mais rico do que ele. Nós estamos falando aqui de Salomão. Vamos trazer para o nosso contexto. Para o nosso contexto, talvez você não tenha hoje R$1 milhão na tua conta, ou R$1.000, ou R$10.000 na tua conta. Talvez você não tenha isso hoje, mas a riqueza que Deus está dando é a riqueza que você vai levar para a glória, a riqueza eterna que você vai estar ali na eternidade. Não é riquezas e nem bens que vão fazer bem para você, mas é aquilo que você vai levar para a eternidade. Salomão pediu corretamente. Salomão pediu correto. Agora, por que nós muitas vezes não recebemos aquilo que nós pedimos? Tiago, capítulo 4, versículo 1 a 3. Diz o seguinte: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e fazer guerras, não tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossa riqueza, em seus prazeres. É por isso que Salomão pediu o que? Sabedoria e conhecimento. E ele começa depois de Salomão, você vai virar um pouquinho as páginas aqui, você vai ver que ele começa a construir o templo, ele edifica o templo. E Salomão começa a fazer uma das orações mais lindas que se pode existir e se tem conhecido dentro da palavra de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 6,
de 12 a 42. Eu vou ler somente alguns versículos, não vou ler todos, porque não dá tempo de nós lermos todos. Mas aqui você vai ver que Salomão começa a orar a Deus. E lá pelo versículo 18, versículo 19, diz o seguinte: atenta, pois, para a oração do teu servo e para a sua súplica ao Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz o teu servo diante de ti. Coloque aí, risca a palavra oração. Salomão pediu sabedoria, pediu conhecimento, e ele orava a Deus. Não adianta pedirmos sabedoria e conhecimento e ficarmos de braços fechados, e boca calada e joelho levantado. O joelho tem que estar dobrado no chão e a cabeça tem que estar no chão, pedindo a Deus: Senhor, abençoa a minha vida com sabedoria e conhecimento. Aí ele começa a descrever aqui toda a situação do povo. Versículo 21 diz assim: ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orares nesse lugar. Ouve do lugar da tua habitação dos céus, ouve e perdoa. Do versículo 22 até o versículo 36, 39, chegando no 40, começa uma lista de quando. Quando o meu povo fizer isso, faz isso, Deus. Quando o meu povo fizer isso, perdoa o povo. Quando o povo fizer isso, faz isso, Senhor. Salomão começa aqui a falar sobre o pecado de Israel. E Salomão sabia que o povo era fraco, que eles poderiam se desviar dos caminhos do Senhor, e como eles se desviaram. Eles adoravam outros deuses, eles se envolviam com outros deuses. A chave de Salomão para com o povo dele foi a oração. A oração que ele fez lá no santuário, lá no templo. E ele continua no finalzinho aqui, eu quero que você vá comigo no versículo 34, que diz assim: quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo pelo caminho, porque os enviares, e orarem a ti, voltados para a cidade que tu escolheste, e para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve tu dos céus a sua oração e a súplica, e lhe fazes justiça. É uma lista de quando, e tudo está relacionado ao erro do povo de Israel, ao seu pecado. E ele continua dizendo, versículo 36, quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque. Se Salomão escreveu isso há mais de quase 600 anos antes de Cristo, imagine agora, tem que estar escrito e colocado assim, pregado, né? Pois não há homem que não peque. E tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos a uma terra, longe ou perto esteja, e na terra onde foram levados caírem em si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo, pecamos, e perversamente procedemos e cometemos iniquidade. E se converterem a ti de todo o coração e de toda a tua alma, na terra do teu cativeiro, para onde foram levados cativos, e orarem, voltados para a sua terra que deste aos seus pais, para essa cidade que escolheste e para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve tu dos céus, do lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faz-lhe justiça. Perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. E aqui uma outra coisa que eu quero colocar para você, versículo 40. Essa é a minha oração todos os dias. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos, os teus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Senhor, ouve a oração do teu povo. Ouve a oração do teu povo. Se houver pecado, perdoa os pecados. Use de misericórdia, Senhor. Mas escute a oração do teu povo e responde a oração do teu povo. E Deus responde. E Deus fala. E Deus fala. E você vai ver o que Deus vai falar para você no teu coração já já, como Ele falou no meu coração. Levanta-te, pois, Senhor Deus, e entra para o teu repouso, tu e a arca do teu poder, e os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, se revistam da salvação, e os teus santos se alegrem do bem.
Ah, Senhor Deus, não repulses o teu ungido, lembra-te das misericórdias que usaste para com Davi, teu servo. Quando ele fala aqui não repulsos, é tipo assim, do jeito que você chegou hoje, meu irmãozinho, minha irmãzinha, do jeito que você chegou hoje, Deus te ama e quer transformar a sua vida. E quer estabelecer um reino em você. Ele quer estabelecer isso na sua vida. O pecado hoje tem sido o maior rompimento de relacionamento de filhos de Deus para com o seu Pai celeste. O pecado tem sido instrumento causador de divórcios, destruidor de relacionamento de pais para com os filhos, entre outros. O pecado tem sido destruidor de eu e você sermos incapacitados de levar o amor ágape para as pessoas que necessitam desse amor. É o pecado que faz isso. É o pecado que impede do Espírito Santo ser derramado sobre este lugar, neste momento, nesta hora. Mas aqui está dizendo, agora pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Senhor Jesus, neste momento, se houver pecado no nosso meio, que seja revelado, não para vergonha, mas para a tua glória. Ouve, Senhor, o perdão do teu povo, ouve o perdão dos teus filhos, e envia o teu Espírito sobre esse lugar, para que teu Espírito seja derramado sobre esse lugar, e cada um daqui sejam cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Derrame dons, derrame talentos, e esquenta e aqueça o nosso coração frio e gelado. Transforma este povo, meu Deus, para que sejamos usados com sabedoria e conhecimento. Eu creio nessa oração. Oh, meu Deus. E como creio? E eu creio nessa oração. E glória a Deus por isso. Vai derramar água, mas não é água que tem que derramar aqui, é lá, Deus. Aí o que acontece? 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1. Eu acabei de orar. Se você não acredita, você precisa vir aqui em cima, porque aqui em cima está pegando fogo, o negócio está quente. O ar-condicionado não está funcionando para nada. Tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. Aleluia! A glória do Senhor encheu toda a casa. Mas para a glória encher toda a casa, eu preciso ser sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o meu culto racional. Aí eu vou ver a glória do Senhor encher nessa casa. Aí eu vou ver essa glória do Senhor colocando fogo. Eu vou ver essa glória do Senhor transformando a minha vida. Eu vou fazer aquilo que Deus quer e não mais o que eu quero. Quando a glória do Senhor encheu a casa e aqueceu a nossa vida, é porque nós não mais compactuamos com o pecado, mas abraçamos a santidade de Deus e vivemos assim todos os dias. Salmo capítulo 32, versículo 3 diz o seguinte: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos constantes gemidos todos os dias. Nesta manhã, não cale o teu pecado, meu irmão. Minha irmã, não cale o teu pecado. Porque Deus está ansioso para derramar sobre este lugar o Espírito Santo dele. Ele está ansioso, ele quer derramar. Ele não derrama, porque talvez eu e você ainda não apresentamos os nossos corpos vivo, santo e agradável a Deus. Nós não decidimos ainda fazer isso, porque o dia que decidir, Ele vai mudar
a nossa sorte. Ele muda a nossa sorte. As famílias estão sendo atacadas por todos os lados. A televisão, a internet, o cansaço, entre todas as outras situações que surgem, nos leva a um lugar desesperador. Mas Deus quer restaurar a casa dele, para que o Espírito venha sobre ela. Deus quer restaurar a casa dele. Aí ele continua dizendo aqui, que Salomão, ele orou, depois teve a conclusão da solenidade, e enfim, foi andando por aí. Mas no versículo 12 de 2 Crônicas 7, diz o seguinte: de noite, apareceu o Senhor a Salomão e disse, eu quero ouvir isso aqui. Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Diz assim: de noite apareceu o Senhor a Salomão e disse, ouvi a tua oração. Que essa experiência não venha somente para a minha vida, mas para a sua vida. E que você veja e vivencie isso em nome do Senhor Jesus. E que Deus diz para você, e que Deus fale para você, eu ouvi a tua oração e vou atender. Ou como ele pode dizer também, não vou atender agora, calma. Por que Deus fez uma aliança com Salomão? Aí que vem o negócio, aí que vem a chave de 2 Crônicas inteira. Deus conhecia Salomão, Deus conhecia o povo, mas ele fez uma aliança com Salomão, dizendo o seguinte, abra aí comigo em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, e aqui começa todo o sucesso do reinado de Salomão. Por que Deus sabia que ele precisava fazer essa aliança? Primeiro, porque o povo ia se perder. O povo ia ser dividido. O povo ia ser dividido em reino do norte e reino do sul. Israel e Judá. Judá ia ser levado para o exílio. Deus conhecia isso. Deus sabia isso. E ele diz aqui uma das lindas promessas que ele dá ao seu povo. Ele começa o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Deus sabia de tudo isso. E ele se manifestou através da vida de Salomão, dizendo assim: Salomão, é o seguinte, o meu povo vai ser dividido como foi dividido. O meu povo vai ser levado para o exílio, porque eu sei que vai ser levado para o exílio. Eles vão desobedecer a minha palavra. Vai haver divisão e exílio. Duas coisas aqui eu quero passar para você. E Deus falou fortemente no meu coração. Primeiro, será que nós não estamos divididos em dois senhores? Será que nós não estamos servindo a Deus no domingo e servindo a Baal durante a semana? E como que você quer ser cheio de Espírito Santo? O Espírito Santo vem de um Deus que é santo, vem de um Deus que é lindo, perfeito e que não se compactua com outros deuses, porque Ele é o que é. Ele é um Deus soberano, Ele é um Deus moral, Ele é um Deus revelado pela sua palavra, Ele é Deus. Os outros deuses não são nada disso. A diferença, os outros deuses não têm três coisas importantes que o nosso Deus tem: onisciência, onipotência e onipresença. Ele não tem. E será que nós não estamos divididos? Será que dentro do meu lar não tem divisão? Será que dentro da minha família não tem divisão? E o mais importante e mais perigoso de tudo, será que nesta manhã não tem alguém sendo exilado?
ou está cativo, ou preso, ou subjugado pela Babilônia, ou subjugado pelo mundo, vivendo as pressões do mundo com um fardo e um peso sobre a sua vida, e que não deixa você ser livre e liberto, e que as cadeias se rompam dos seus pés e das suas mãos, e você levante as mãos dizendo: eu sou de Jesus, eu sou de Cristo, e eu não abro mão mais disso. Perdoa os meus pecados. Deus vai ouvir a tua oração, vai te tirar do exílio, meu irmão. Minha irmã, saia do exílio. Saia do exílio. Não fique dividida. Marido, não fique dividido. Esposa, não fique dividido. Esta promessa não é para uma única pessoa. É para mim e para você. A decisão de assumir ela não é só minha, mas é sua. Eu quero sair do exílio. E eu tenho certeza que vários dias da semana o diabo tem colocado algo sobre a sua vida. Ele tem batido no teu ombro. Ele tem falado coisas para você, que você é um fracassado, que você é um frustrado, que você é assim, que você é assim, que você é assim. E que você nunca vai ser um instrumento de Deus na mão dele. Talvez o inimigo tenha batido no teu ombro, falando: tu é um fracassado. Tu fica esperto, porque eu vou te engolir. Essa oração, quando você faz, é uma das maiores orações que nós encontramos na Bíblia. Uma das coisas que Deus pede como promessa. E tudo pode mudar quando eu faço essa oração. Eu quero sair do exílio. Eu quero ouvir Deus falando. Eu quero ouvir Deus falando. Eu coloquei só para saber que horas são. Se o meu povo, aqui tem uma condição, tem uma condição. Vem aqui, Pedro. Deixa eu dar um exemplo aqui bem característico aqui para você ver como que Deus faz. Aqui está o Pedro está andando, beleza. Ele comete os seus erros, os seus pecados. Tem ali, desobedece a mamãe e o papai. Entendeu? É mera cristocedência. Aí o que acontece? Deus, ele não vai chegar para o Pedro: olha, é o seguinte, põe os teus joelhos no chão, liberte-se, olha, faz isso, acorda. Ele vai chegar aqui e vai ficar assim, ó. Porque existe uma condição. Sabe qual é a condição? Se ele clamar, se ele se humilhar, se ele orar, se ele buscar, se ele se converter, então Deus vai ouvir a oração que ele vai fazer. E a hora que Deus ouvir a oração dele, ele vai perdoar os pecados. E aí ele vai sarar o que está exilado aqui dentro. Aí ele vai ser liberto. Aí Deus vai encher com o Espírito Santo. Aí será instrumento nas mãos de Deus. Mas existe uma condição. E essa condição muitas vezes nos impede de ouvir o que Deus quer. Mas se o meu povo, primeiro, resgate esse valor na tua vida, se humilhar. Meu povo tem que se humilhar. E humilhar não significa que você vai ser capacho das pessoas, e muito menos capacho do inimigo. Pelo contrário, quando eu me humilho na presença de Deus, Deus me exalta. Deus me exalta. E eu passo a ser o que Ele me chamou para ser, e fazer o que Ele me chamou para fazer. Eu mudo a minha história. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 diz o seguinte: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. O importante ou a dificuldade é que ninguém quer se humilhar. Não se humilha. E vou usar aqui o slogan: ninguém consegue ser o terceiro. E ainda tem no braço: desistir não é opção.
Deus sabia o que ia acontecer com o povo. E na hora que ele soube disso, ele falou assim: o meu povo precisa se humilhar. Ele precisa se humilhar. Eles precisam ser submissos à minha autoridade. Porque senão nós não vamos conseguir. Eles não vão conseguir ser abençoados. A segunda coisa, resgate esse valor também na sua vida. Orar. Ah, meu Deus. A oração. Em 1 Tessalonicenses 5,17, diz o quê? Orai sem cessar. Orai sem cessar. Agora a questão é, nós queremos as promessas de Deus, mas estamos divididos e exilados. Aí eu pergunto, desculpa até de cruzar o braço, que isso aqui não se pode fazer quem é um orador. Mas me dá licença de fazer isso. Quanto tempo nós temos dedicado à oração? O silêncio fala por você mesmo. Quanto tempo você tem chorado pelos seus erros e pecados aos pés da cruz? Quanto tempo você tem sido levado pelas situações, circunstâncias e adversidades e você não consegue dar um basta? Ah, pastor, mas eu já dei um basta e o negócio volta. Eu dei um basta e volta tudo. Eu dei um basta, volta de novo. Por que você não orou? Porque existe poder na oração. E a oração é o que faz com que você tenha autoridade e repreenda o inimigo. E nós precisamos declarar aqui neste lugar: aqui não, basta, chega, aqui Deus é o alicerce. Deus é o alicerce. Quantas vezes Deus quis se comunicar conosco, e nós, na correria do dia a dia, nós não conseguimos parar para ouvir o que Deus quer falar conosco. Aí chega no final do dia, tu está cansado, arrebentado, estressado. Chega em casa com um bico pior do que tucano. Machuca tua esposa com palavras fortes. Machuca os teus filhos porque você não está mais com paciência. Você esqueceu de orar, meu irmão. Você esqueceu de orar. A oração é o segredo do sucesso de qualquer cristão. Salomão orou e a glória do Senhor encheu a casa. Este é o meu desejo, que você ore e você seja cheio da glória do Senhor. Jeremias, capítulo 29, versículo 12, diz o seguinte: então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu os ouvirei. Quer ter relacionamento com Deus, queridão, queridona? Simples, ore a Deus. Ore a Deus, fale com o Senhor. Jeremias 33:3 diz: invoca-me e te responderei, anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Aí sabe o que você faz? Você cutuca o irmão assim: irmão, o que Deus anunciou aí? O que Deus está revelando para ti? Larga a mão de ser preguiçoso. Vai ter com a formiga preguiçoso. Revela aí o que está falando aí. Não, ore a Deus para que Deus mostre o que vai acontecer. Uma outra coisa aqui, eu abro um parênteses e já fecho rapidamente. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo de Deus, sem antes inundar o altar do Senhor, com choro, com pranto, com jejum e oração. O Espírito Santo não vem de outra forma, se não for por jejum, oração, choro e pranto. Não adianta. Somente alcançaremos vitória se nós regarmos o altar do Senhor com oração. Com oração. Terceira coisa aqui para você resgatar: buscar e se converter. Jeremias 29:13 também tem uns versículos fantásticos lá. O que diz lá? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ah, mas eu busquei o Senhor.
Deus não falou comigo. Como é que você buscou o Senhor, meu irmão? Eu orei para o Senhor abençoou meu dia, em nome de Jesus, amém, tomou um café e foi trabalhar. Como? Não, tem que ter o seu tempo de busca. E sabe o que acontece? É natural você cobrar dos outros o que você não faz. É natural. É natural você chegar e falar assim: você não tem orado, esposa. Você precisa orar, mulher. Você não sei o quê. Legal. A esposa vira para você e fala assim: nem você. E vice-versa. Como que você vai cobrar algo de Deus se você não tem buscado a Deus? O homem naturalmente quer tudo de mão beijada. E Deus não funciona dessa forma. Isaías capítulo 55, versículos 6 e 7, eu acho lindo e maravilhoso. Diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Está dizendo aqui: buscai o Senhor, busque ao Senhor. 4, resgatando os valores importantes: ouvir a Deus. As únicas coisas que nós escutamos hoje é assim: anda logo, você está atrasado. Anda logo, você não fez o que eu te pedi ainda. Por quê? Você fez isso, você fez aquilo. Por que você não fez isso? Por que você está fazendo aquilo? Mas nós esquecemos que nós precisamos parar 1 minuto, 5 minutos para ouvir o que Deus quer falar conosco. Eu busco a Deus, me converto dos maus caminhos. Aí o que vai acontecer? Eu preciso parar: Senhor, fala com o teu servo, fala com o teu servo, fala com o teu servo, fala com o teu servo. Não, a correria não permite isso. Deus conhecia o povo de Israel e sabia: esses caras não vão me ouvir. E não vão me ouvir, eles vão ser divididos, eles vão ser levados para o exílio, e eles vão tapar os ouvidos, porque eles não vão ouvir o que eu quero que eles façam. E o povo não ouviu. Aí ele acontece aqui, João 8, 47 diz o seguinte: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Isso aqui é muito forte, querido. Você tem ouvido Deus? Cuidado aí. Aí ele continua dizendo também em Isaías 30, 21, que diz o seguinte: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Isso significa que nós podemos sim desviar para a esquerda e desviar para a direita, mas o Espírito Santo vai estar dizendo para você o quê? Este é o caminho, andai por ele. Outra coisa que diz dentro de 2 Crônicas 7,14: pedir perdão dos seus pecados. 1 João 9 diz: se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A coisa mais difícil que o ser humano tem é pedir perdão. Agora, se imagine pedir perdão para Deus. Para Deus é fácil. Então, é tão fácil. Aí eu quero colocar uma coisa aqui para você: como é que você não consegue perdoar o seu irmão a quem vê e pedir perdão para Deus que não vê? Como que acontece isso, gente? Você percebe que é mais fácil pedir perdão para Deus? Mas aqui está dizendo que independente de qualquer coisa, se você tiver que pedir perdão, vá e peça perdão. Efésios capítulo 1, versículo 7 diz o seguinte: no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Agora, quando nós pedimos perdão dos pecados, nós somos libertos desse pecado. O pecado não tem mais poder sobre a sua vida.
E por isso que em 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2 diz o seguinte: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia, contudo, portanto, entretanto e qualquer coisa, alguém pecar, tem advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E Ele é a apropriação pelos seus pecados, e não somente pelos seus próprios pecados, mas ainda pelos do mundo inteiro. Isso significa que, no momento que eu peço perdão dos meus pecados, eu sou liberto do pecado. A partir daí, acontece um outro valor na minha vida que nós queremos resgatar. Sarará a nossa terra. Ele vai sarar a nossa terra. Deus quer sarar a nossa terra, mas uma coisa precisa estar em evidência, que é a obediência. E é por isso que nós vimos aqui algumas coisas interessantes. Existe uma incoerência que nós queremos mudar todas as coisas sem antes mudar o que tem que ser mudado interiormente. Nós queremos uma igreja cheia do poder de Deus. Não estou dizendo que não possa acontecer, pode até acontecer. A pergunta é: será que ela está preparada para receber? Será que ela está preparada para receber? Será que realmente ela pode receber? Ou nós precisamos voltar os nossos olhos para dentro dos nossos corações e ver se não há algo que desabona a minha vida diante de Deus? E se Deus mostrar e você pedir perdão e Deus te perdoar, Deus vai sarar a terra e Deus te abençoar e você ser cheio da presença do Espírito Santo em suas manifestações, glorifique a Deus e ore por uma outra pessoa. E é por isso que nós não podemos olhar o que nós queremos que aconteça sem antes perceber o que está acontecendo no meu interior. O que precisa ser mudado, meu irmão? Eu vou dizer para você, eu tenho uma lista enorme de coisas que precisa ser mudada. Uma lista enorme, grande. Talvez até dê um best-seller. E graças a Deus porque eu preciso de mudança, porque o dia que eu não precisar de mudança, eu estou no lugar errado. Estou no lugar errado. E nós precisamos de mudanças. Aí o que acontece quando nós não conseguimos ver, quando nós não conseguimos ver as manifestações de Deus no corpo dele, sabe o que acontece? Eu começo a murmurar. Aí eu começo a falar mal. Aí eu começo a ver as coisas, olha, nossa, puxa vida, não está acontecendo isso. Eu queria tanto que acontecesse isso. Aí eu vou te dar um alerta para você. Antes de você dizer isso, olhe para dentro de si, para ver o que você precisa mudar, antes de que uma mudança exterior aconteça. Não estou descartando aqui a hipótese. Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser. Hoje Ele pode encher esse lugar com a presença dEle, e todos nós aqui sairmos daqui edificados na rocha, firmes na rocha, fundamentados em Deus. Mas Ele quer uma coisa importante para nós. E a coisa importante para nós é: por que eu quero isso? E para que eu quero isso? Ele vai sarar a nossa terra a partir do momento em que eu começar a obedecer a sua palavra. Deus sabia de tudo o que o povo ia passar, divisão do reino e o exílio. A condição que Ele colocou é esta: se o meu povo humilhar, orar, me buscar, se converter dos maus caminhos, Deus vai ouvir dos céus, vai perdoar os pecados e vai sarar a sua terra. Eu quero dizer algo aqui para você, por favor, entenda isso. Nós chamamos Deus pelo nome, como povo dele. Nós declaramos aqui: Senhor, Senhor. Mas nós precisamos, como igreja, nos humilhar na presença de Deus, orar a Deus, buscar a Deus e pedir para Deus: Senhor, se o meu coração ainda te desagrada, converta o meu coração para que eu não seja empecilho,
para que as manifestações espirituais aconteçam em mim e que não seja empecilho para as outras pessoas. Aí ele continua dizendo: eu vou ouvir dos céus, vou perdoar os seus pecados e eu vou sarar a sua terra. Oh Deus, como eu quero isso. Eu quero ver esse povo chamando Deus do mais profundo do seu ser, do mais profundo da sua alma. Eu quero ver o nome de Deus saindo, sussurrando por gemidos inexprimíveis, dizendo: eu preciso de Deus. Talvez nós estejamos divididos, e Deus, através da oração, da humilhação, da busca, Deus vai juntar e vai trazer uma unidade tão grande no nosso meio, que nenhum vai dizer: eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de um, eu sou de outro. Mas Paulo deixou claro: eu sou de Cristo. O que importa é que o nome de Cristo seja exaltado. E esse empecilho já é empecilho suficiente para que Deus não derrame o seu Espírito sobre nós. Uma igreja sem unidade é uma igreja que está fatalmente fadada à falência. Só que tem uma coisa: em nome do Senhor Jesus, hoje eu estou dando um basta. Basta, chega. Porque eu quero ver este lugar cheio da presença de Deus, pessoas cheias da presença de Deus, os dons sendo derramados com um único propósito: expandir o Evangelho de Deus. E se não for para isso, Deus não manda, porque vai massagear o ego, e eu não quero que massageie o ego de ninguém. Eu quero que o Espírito Santo seja derramado para que nós sejamos testemunhas vivas do Senhor, aonde quer que nós estejamos. Ah, Deus, é por isso que muitas vezes não acontecem as coisas, porque nós estamos com um propósito errado, nós estamos com visão errada, e a visão nossa já foi dada: é a expansão do Evangelho, é buscar vida para Cristo, é fazer com que o Espírito que habita em mim se manifeste na outra pessoa, dizendo e convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Aí sim nós vamos ver todo o joelho se dobrando e toda a língua confessando: Jesus Cristo é o Senhor. Está aqui o segredo de nós sermos a melhor igreja para a honra e glória do Senhor. E como eu disse aqui, Ele me levantou para um povo numeroso. Não sei aonde, não sei quando e não sei em que momento, mas eu quero estar preparado com sabedoria e conhecimento para ter discernimento em todas as coisas que nós vamos fazer. E está dizendo aqui: se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Temos que humilhar, temos que orar, buscar, ouvir a Deus, pedir perdão, e Deus vai sarar a nossa terra. Mas existe o quê? Se o meu povo, se o meu povo se humilhar, orar, me buscar, ouvir a minha voz, eu vou buscar e se converter, vai ouvir a Deus, vai ver os seus pecados perdoados, e vai ver a sua terra sendo sarada. E é isso que nós estamos falando hoje. Resgatando os valores importantes. A pergunta é, para você hoje: você está dividido em dois reinos? Você tem puxado para um lado mais do que do outro? Você está dividido, se você está dividido, você não sabe para onde você vai. Experimente pegar um cavalo, pegar a rédea e começar a fazer assim nele, ó. Em primeiro lugar, ele vai dar um coice e vai te jogar fora, porque vai: meu, decide, o que você quer, ou para a direita ou para a esquerda, meu filho. Não dá para ir para os dois juntos. E talvez hoje você entrou aqui exilado, longe de Deus, sem vida de oração, sem vida de humilhação,
sem vida nenhuma para ouvir o que Deus quer fazer. Qual é a sua condição hoje? Dividido ou exilado? Eu quero dizer para você, Deus está aqui para mudar a tua história hoje. E Ele vai mudar a tua história hoje. Seja sincero. E com os nossos olhos fechados, daqui a pouco, abra o teu coração. E se você estiver exilado ou dividido, levante as tuas mãos. Saia do teu lugar. Venha aqui à frente, que Deus quer mudar a sua vida hoje. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, nós vamos orar.